Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Oi? Crise econômica e aperto nas contas do governo. Nesse cenário, muita gente aqui no Congresso aposta que chegou a vez da reforma tributária. Momento de encontrar maneiras mais eficientes de financiar o Estado. A Câmara discute mudanças na Constituição para simplificar o sistema. A proposta transforma 5 tributos em um só, acaba com IPI, PIS e COFINS, que são federais, além do ISS municipal e o ICMS, que é estadual. No lugar dos 5, um só, o IBS, Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, para ser dividido entre União, estados e municípios. A mudança depende de acordo entre os donos do dinheiro, presidente, governadores e prefeitos. Para entender como está a discussão na Câmara, o Câmara Debate recebe os deputados Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, e Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal. Vou começar com o deputado Luiz Miranda, o senhor que também é presidente da Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária. Como é que o senhor analisa essa nova reforma para o seu primeiro mandato, né? Como é que o senhor analisa essa reforma tributária agora na Câmara? Primeiro, eu me sinto lisonjeado de ter a oportunidade de estar dentro de uma legislatura que está debatendo um tema tão importante para o nosso país. A reforma tributária, eu sempre preguei que ela deveria ter sido a primeira reforma a ser discutida no Brasil, tendo em vista dos impactos que ela pode gerar, não só de crescimento econômico, mas geração de empregos, que é uma ansiedade de toda a nossa sociedade. Então, eu observo, quem pregou isso a vida inteira, 20 anos que eu falo que o Brasil precisava de uma reforma tributária, o Brasil discute o tema há mais de 30 anos, desde a Constituição, tratava-se de que no máximo em 4 anos era necessária uma reforma tributária. Nós já estamos em 2019 e eu tenho certeza absoluta que é unânime, esquerda, direita, centro, todos entendem que agora é a hora de fazer uma reforma tributária em definitivo. Então eu tenho certeza que ainda esse ano a gente deve conseguir sair, tem os debates, tem toda a discussão, a comissão especial vai tratar de todos os temas, não só polêmicos, mas também importantes, como dito, né, a briga entre os estados, municípios, União. Isso tudo a gente tem que tentar compor o mais rápido possível para que ainda esse ano a gente consiga votar em plenário. Deputado Gastão Vieira, o senhor já acompanhou várias reformas tributárias aqui na Câmara. Como é que o senhor acha? O senhor acha que tem um diferencial para agora realmente aprovar uma mudança no sistema tributário? Olha, eu tenho o direito já no 6º mandato de ser um pouco mais pessimista do que o deputado Luiz. E eu participei, a partir da Constituinte, de várias tentativas de reforma tributária. E nominaria, que foi feita pelo presidente Fernando Henrique, que acabou não aprovando, nem no seu segundo governo, aprovou a DRU e não aprovou a reforma tributária, ela não chegou aí ao plenário. E depois as 2 tentativas do presidente Lula, tanto no seu primeiro mandato quanto no segundo mandato. Nós sempre esbarramos num problema muito sério. Quem perde? E sempre quem perde é muito forte. É São Paulo e Minas Gerais, quando você troca o imposto da produção, da origem, para o destino. Estados não querem perder para município, municípios não querem perder para estado, enfim. Esta é uma enorme confusão que me tira um pouco a esperança de que tenhamos êxito no tempo na reforma tributária, como tivemos e estamos tendo na reforma da Previdência. Portanto, eu estou um pouco mais ansioso do que ele, no sentido de que se possa encontrar um ponto em comum para essa reforma tributária. Deputado Luiz Miranda, já dá para o senhor da Frente Parlamentar, tem trabalhado, obrigado pela reforma tributária já desde o início do ano. O senhor acha que, como é que é possível fazer um acordo com, o deputado Gastão Vieira falou dos estados, a questão de cobrar no destino e não na produção, como é que é possível agradar os estados, fazer com que todo mundo aprove? Na verdade, é interessante o comentário do deputado Gastão, porque ele coloca de uma forma que é como se a Previdência não tivesse sido aprovada já. Entendeu? E elas já tiveram outras repercussões no passado de que a Previdência jamais seria aprovada nesse país. Perdemos em um dado momento por causa de um voto Candi, famosíssimo voto Candi, por causa de um voto, perdemos. E dessa vez nós temos um placar ali, reformista, que a própria esquerda, uma boa parcela, para a gente foi uma surpresa, votou junto pela necessidade das reformas no nosso país. Chegou a hora de mudar. O povo brasileiro não suporta mais
tamanha incidência de tributos sobre o consumo, por exemplo, a falta de cobrança sobre lucros e dividendos, ponto esse que não está sendo tratado na PEC, devemos tratar esse assunto com a lucidez de que a pejotização, ela destruiu o nosso país. Um médico, quando ele pejotiza a pessoa física dele e atende com nota fiscal, ele está pagando um imposto de empresa optante pelo Simples e em demérito àquele trabalhador que paga 27.000%. Isso não é justiça fiscal, isso é injustiça. Fora as diversas empresas que são apenas especuladoras do mercado financeiro, especulam o capital interno do nosso país e não geram nenhum emprego. Por quê? Porque o setor produtivo não é tão interessante, porque você entra na zona de risco, como qualquer empresário pode quebrar, qualquer negócio pode dar errado, e a especulação de capital não. E essa parcela significativa de investidores, nós temos uma parcela muito grande no nosso país, a gente estima que algo em torno de 750 mil pessoas estão dentro desse grupo de isenções em lucros e dividendos, em demérito da sociedade que literalmente trabalha para comer, para sobreviver. Nós não temos o prazer de bater no peito e falar sobra dinheiro do trabalhador brasileiro. Explica para a gente a questão da pejotização, para quem não entende como é que é a situação da pessoa jurídica. O que acontece é o seguinte, em 95, nós tivemos aí a isenção total de lucros e dividendos, fazendo com que, quando eu saco da pessoa jurídica um capital, ou numa sociedade onde eu tenho dividendos a receber, eu não pago nenhum imposto. Isso mesmo, brasileiro. Você que está em casa não sabe disso. Aqueles banqueiros que vocês reclamam tanto, Banco Bradesco, que teve um lucro de 20% maior, eu quero que ele tenha 50%, 100%. Mas eu quero que ele pague, na hora de distribuir esses lucros, que os seus acionistas, os empresários, paguem junto com a população que paga tão caro. Então, quando eu tenho esse modelo, aquele que é pequeno entende, calma aí, se o banqueiro não paga na hora de realizar o lucro, eu também posso fazer isso. Então, ele abre uma empresa no nome dele, foi aquilo que foi denunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, dos repórteres da Globo. Uma parcela significativa de repórteres, hoje, eles estão ali como empregados, mas, na verdade, ele é uma empresa que emite nota fiscal para a emissora e a emissora paga ele. Ele paga um imposto muito menor do que o imposto de renda, 27,5%, muito menor. Em alguns casos, a gente tem um estudo que quanto mais você ganha no nosso país, menor fica o tributo que você contribui com a sociedade, que está sobre o consumo e está sobre o imposto de renda. Quando você tem essa parcela que você paga muito menor, algo em torno de 2%, 3% de imposto é pago por super ricos do nosso país. A população não consegue fugir disso e paga algo em torno de 70%. Por que 70%? Se você ganha R$5.000, você paga 27.000% do seu imposto de renda, mas quando o resto do dinheiro que lhe sobra, você vai para o supermercado comprar um produto que tem 50% de imposto nele. Então, a população ela é massacrada em demérito a uma parcela da sociedade que não está nem um pouco preocupado com o que passa dentro do nosso país. Então, isso precisa ser alterado radicalmente. Isso é justiça fiscal. E foi como o próprio presidente da Casa, Rodrigo Maia, colocou. Agora é a hora de ver os empresários que lutaram tanto pela aprovação da Previdência, que botaram a mão tão pesada nas costas da população, lutaram por isso, que era necessário para o Brasil evoluir, agora é a hora deles também darem a parcela deles de contribuição e cederem também. Se o povo pode ceder, os empresários do país precisam ceder também. Nem que a gente tenha que reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica para fazer uma compensação, mas a gente precisa combater a pejotização. Deputado Gastão... Está aí o meu desencanto. O Brasil tem uma sociedade extremamente egoísta. Aqui é um país desequilibrado do ponto de vista social, um dos maiores do mundo. A classe mais, vamos dizer, nobre, digamos assim, a elite brasileira não se sensibiliza. Nós vimos isso da reforma da Previdência. Onde se tirou 1 bilhão da reforma da Previdência? Tiramos daqueles que ganham até 3 salários. No meu estado, quem ganha até um salário, que é o Maranhão, representa 70%. São eles que contribuíram para a Previdência, porque ninguém tocou em renúncia fiscal, ninguém tocou em dívida, pelo contrário. Agora, se está dizendo que um produtor rural pode obter empréstimo num banco apenas com uma declaração que ele não tem pendência sobre a terra. Quer dizer, uma pessoa pobre vai tirar um empréstimo consignado, sua para tirar. Mas a elite brasileira não foi enfrentada, não será enfrentada, enquanto todos nós não tomarmos consciência que o grande problema do Brasil é o desequilíbrio social, é a injustiça social. Eu concordo com ele. Quem é que não quer taxar os dividendos? Aqui, rico não paga imposto de renda. Eu pago 27,5%, você paga, ele paga porque tiro na fonte. Rico paga, não.
cria uma empresa e ninguém tributa dividendo. Isso é assim desde Fernando Henrique. Passou por Lula, passou por Itamar, passou por todo mundo e ninguém teve peito de enfrentar. Pelo contrário, no Brasil... Você concorda que durante os governos passados ninguém teve coragem de enfrentar isso? Ninguém pode pousar de mocinho nessa questão no Brasil. Então essa é a nossa vez. Ninguém... Bom, eu também acho, darei minha contribuição, votei a favor da reforma da Previdência, independente de problemas ideológicos, porque eu acho que não dá mais para nós continuarmos tão injustos, para nós termos uma sociedade que não tem direito a nada. Hoje, no meu estado, criança está morrendo de sarampo. Por quê? Porque o Estado brasileiro quebrou, não tem dinheiro nem para comprar vacina. Essa situação é o único ponto que eu tenho de convergência com o governo atual, é que o Brasil quer mudar. E tem algumas coisas que estão no bom caminho, que a gente precisa ajudar a mudar. Agora, enquanto estiver lá, que você é obrigado pela Constituição a remunerar os juros desse parasita que compra título do governo, que esse título dá muito para ele e que ele só tem um trabalho de recomprar o título do governo, enquanto eu não ver uma sinalização clara sobre isso, eu tenho o direito de não ter tantas esperanças de não ser uma pessoa que acredita em Papai Noel. Portanto, eu estou esperando uma ação mais forte. Até você sabe, na reforma da Previdência, o presidente não fez nada. Então, ele deixou o Congresso. O Congresso tinha uma dívida, só vou me prolongar para fechar meu raciocínio. O Congresso tinha uma dívida com alguém chamado Michel Temer. Nunca, nesse país, deputado foi tão prestigiado com emenda, com cargo, com isso, com aquilo, quanto foi na época do Temer. E não saiu a reforma por outras razões. Então, a metade que voltou sabe que é devedora de um compromisso que foi cumprido com ele, que ele não tinha cumprido. É por isso que eu acho que a reforma da Previdência passa fácil, porque existem circunstâncias políticas que facilitam isso. A reforma tributária é completamente diferente. Até quando nós tentarmos pegar o rendimento, a herança, aí volta a grande reforma de quem manda nesse país. 3 bancos, 4 corretoras, dinheiro fácil, sem produção. Então, sabe, eu adoraria ser mais otimista, mas infelizmente eu não consigo ser. Bom, vamos continuar esse debate daqui a pouquinho. O Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Câmara Debate está de volta. Hoje estamos conversando com os deputados Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, e Luiz Miranda, do Democratas do DF, sobre a reforma tributária. Bom, uma das propostas, nessa proposta em discussão na Câmara, é acabar com a guerra fiscal, acabando com as mudanças de alíquotas, né, acabando com o ICMS. O senhor acha que é possível os estados se entenderem sobre isso? Bom, nós já estamos fazendo, a Frente Parlamentar visitou vários estados. Conversamos com quem realmente sempre foi o opositor a uma reforma tributária, que é o setor produtivo. Sempre existe aí a briga fiscal, e a briga fiscal, na verdade, não parte dos estados, municípios, e sim desses empresários que beneficiam das isenções fiscais, das estratégias econômicas concedidas, e os estados, óbvio, e os municípios não querem perder essas estruturas que, com a promessa de geração de empregos, né, se beneficiam dessas estratégias empresariais. O problema todo nós vivemos uma realidade de informação constante. Hoje, com as redes sociais e com a internet, a gente consegue desemburrecer uma parcela da sociedade que foi alienada com essa mentira. Porque quando eu concedo uma isenção para uma grande indústria, fabricante de calçados, por exemplo, todos os demais fabricantes ao redor vão fechar suas portas. Então, é uma transição de emprego. Eu estou tirando de uma ponta e levando para outra. E agora, alguém que me arrecadava, que pagava impostos, eu estou entregando para um único empresário, um grupo pequeno de empresários, uma isenção para que ele se beneficie, ele cresça e em demérito a todos os demais que quebraram. A história provou isso diversas vezes. Então, não existe economista no Brasil que defenda a isenção fiscal mais. Acabou. Exemplo, isenções sobre os produtos da cesta básica. Me diz onde que está indo esse dinheiro se não for para o bolso do empresário? Porque a redução do alimento eu não vejo. Então, existem pontos que é fácil rebater e é fácil convencer a sociedade. É simples, o governo federal pode perfeitamente falar, toda arrecadação com os itens da cesta básica será utilizada em programas sociais.
extremamente necessários. O Brasil brinca muito com um sarcasmo desonesto com a sociedade, a extrema-direita, quando fala que o socialismo no Brasil não pode acontecer. Então me explica o que acontece nos Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, indiscutivelmente, e promove diversos socialismos no sentido de cuidar do mais pobre, de cuidar daqueles assistidos, de cuidar daqueles que realmente precisam. E é possível ser feito isso, mas não com a quantidade de isenções fiscais que existe no Brasil. Mais de 500 bilhões doados, literalmente, para setores que não precisavam. Exemplo, para concluir meu raciocínio, não parecer um louco aqui, né? Eu sou um capitalista, eu acredito na democracia. Okay? Para ficar bem claro, estou longe de ser alguém de esquerda. O problema é que, por muito tempo, os empresários e os caciques do Brasil se posicionaram de um jeito de que, quando a esquerda briga por qualquer coisa, é porque é ruim. O problema é que se tem uma pauta que a esquerda converge com a direita, é de que existe no nosso país um absurdo fiscal, onde o sistema tributário nosso ele é regressivo, onde mais de 80% da população está pagando para que uma parcela de 2,7% se tornem multimilionários. E uma parcela mediana, que é a classe média, média alta, vai sobrevivendo, vai levando a vida, fingindo que não está vendo nada, porque não é tão afetada. E aí, para a gente rir do que acontece no nosso país, agora, no Michel Temer, elogiado pelo nosso nobre deputado, fez muita coisa boa. Eu escuto de vários deputados aí dizendo que foi o melhor presidente de todos os tempos, isso, parece que é unânime isso, mas ele deu isenção de 1 trilhão, o valor da Previdência, 1 trilhão para o setor petrolífero. Me diz quem vende petróleo nesse país, quem explora petróleo nesse país, precisa de isenção fiscal? Onde é que isso refletiu na bomba de combustível? A gasolina ficou mais barata? O diesel ficou mais barato? Não. Eu prestigiei um setor, mais uma vez, setor que não precisava produtivo e tirei da população até 2040 1 trilhão. 1 trilhão que vai fazer falta também na população. Então, quando briga-se da Previdência e as isenções fiscais. Então, quando você entrar nesse tema, o presidente Bolsonaro vai ter que ser muito macho e cumprir o que foi prometido em campanha de enfrentar os caciques, não ceder a banqueiros, não ceder a industriais que só estão no Brasil destruindo a nossa nação. Nós vamos ter que entrar no acordo. Cada um vai ter que dar sua parcela de contribuição. Senão, de fato, aí nasce o pessimismo colocado pelo Gastão de que não vai aprovar nenhuma reforma tributária. Eu acho que eu estou me explicando mal. Eu acho que eu estou falando grego no lugar onde está todo mundo falando inglês. Em primeiro lugar, eu não defendi Michel Temer. Eu reconheci que os deputados foram altamente valorizados por ele e vinham com essa dor de consciência de não terem votado a reforma da Previdência e votaram agora. E ninguém consegue 370 votos, 71 a mais do que o necessário, quando o governo não se envolve. E o presidente Bolsonaro não se envolveu. Ele se envolveu para querer dar benefícios para os policiais. Foi a única maneira que ele teve de se envolver. No resto, foi graças ao Rodrigo. Foi graças ao Congresso esculhambado num domingo, em todas as ruas, bandidos, isso. E o pessoal se ressentiu aqui dentro e se uniu em torno daquela oportunidade de aprovar a reforma. Segundo, o Brasil não gosta de evidências. A guerra fiscal gerou o que no Brasil? Diretamente no sentido. Gerou uma fábrica de automóvel na Bahia que está indo fechar ou não está indo fechar. Mas quanto nós demos de renúncia fiscal sem guerra fiscal? 300 bilhões por ano se dá de renúncia fiscal, principalmente para o setor automotivo. Por quê? Porque o empresário brasileiro é muito ruim. Ele não gosta de tecnologia, ele não quer competição. Se vão botar um produto no Brasil mais barato do que ele pede proteção do Estado, ele pede isenção para a produção dele ser mais barata, para isso, para aquilo. Agora mesmo o presidente Bolsonaro anunciou uma medida que eu elogiei da tribuna. Vamos diminuir os impostos em cima dos produtos eletrônicos que o Brasil importa. Recuou um mês depois. Nós compramos o tablet mais caro do mundo, compramos o computador mais caro do mundo. Por que o presidente não manteve a decisão dele? Mas assim, Garçom, aí você tem Por que ele recuou? Mas aí não, primeiro que ele recuou, porque é o MP, está aqui para a gente votar. A MP está aqui. Ele recuou. Não, a ele não MP recuou. entra em vigor imediatamente e o Paulo Guedes disse que queria pensar melhor. E ele já colocou a MP, ela está valendo, então ele não recuou. Outro ponto que é importante, tá valendo, se a gente for criar um debate inteligente, vamos ser inteligentes. O que o senhor está colocando, de uma forma errônea, é de que nós simplesmente damos isenções. O que nós tentamos fazer é segurar um setor que às vezes quer ir embora do nosso país. Embora o setor e aí o que é proposto em todas as reformas é a redução
geral e não dar mais isenção para um privilegiado, para que nós tenhamos uma carga tributária atrativa, que possamos manter esses empresários no Brasil. O que é injusto é quando eu dou para um e demérito a outros. Eu crio uma injustiça fiscal. Agora, que a carga tributária do Brasil é impeditiva para o empresário investir em tecnologia, para investir em tecnologia tem que importar. Para investir em tecnologia aqui dentro tem que começar primeiro importando para a gente começar a produzir. Você pagando 100% de imposto de importação é impossível. Quando você joga tudo, é impossível. Então, essa reforma tributária pode trazer isso que o senhor está falando. Ela vai compactuar exatamente o que o senhor está falando. É preciso investir no nosso país. O senhor está no primeiro mandato? Esse é o meu primeiro mandato. Muito bem. Eu estou no 6º, já fui ministro de Estado. Portanto, meu debate eu procuro que ele seja inteligente. Agora, muitas vezes eu não consigo debater contra ideias preconcebidas, contra quem não quer enxergar. Eu não estou aqui para debater sobre o governo. Eu estou aqui para desmistificar alguns mitos. Eu sou funcionário de carreira do CNPq, me aposentei lá. O INPE é um grande instituto, como é o INPA da matemática. O presidente simplesmente desmoraliza o INPE, põe uma série de pessoas lá dentro que talvez não entendam nada disso. Desmoralizou o INEP, botou uma comissão de especialistas que não entendiam nada de educação, simplesmente porque ele queria ler a prova, agora manda buscar a prova e ler. Então, essa tosquicidade, eu sou burro mesmo. Eu lhe confesso que para esse debate inteligente eu não vou ser convidado, e se for, não for. Eu digo que todo mundo tem isenção, porque nesse país ninguém quer produzir, ninguém quer competir. A única empresa brasileira que competiu foi a Embraer, que trouxe tecnologia nova e já foi vendida para os americanos. Portanto, eu acho assim, vamos debater, sem preconceito, cara, vamos debater, sem você ter de achar que Bolsonaro é o melhor homem do mundo e eu ter de achar que ele é o pior. Não é por aí que as coisas acontecem. Quem entrou nesse assunto funciona, foi eu. Em nenhum momento eu falei de presidentes aqui na mesa, eu estava falando da reforma tributária. Eu falei, você disse, vamos fazer um debate dirigente, você está me chamando de burro. O mínimo que eu fiz foi lhe lembrar que eu fui ministro. Assim. Não, eu não me senti nada, cara. Eu tenho mais de 70 anos de idade. Eu não estou aqui para fazer mimimi, etc. Por favor. O mais importante que a gente tem que colocar, me desculpa a palavra de debate inteligente, é trazendo para o assunto que de fato nós viemos aqui, que é a reforma tributária. Certo? Esse é o tema. Então, posso dizer uma coisa? É o debate mais burro que se faz no Brasil. Porque quando o mundo está digital, o imposto é digital. Não, mas burro. O emprego, nós estamos no Brasil discutindo foi o brasileiro, CPMF, até hoje aceitar os governos passados da forma que está. A maior insanidade do homem é fazer a mesma coisa todos os dias e querer resultados diferentes. O Bolsonaro está mudando tudo. E olha que eu discordo dele muita coisa. Para ser bem sincero, na verdade, ele nem me sente como base. Ele já falou isso para mim. Eu não sou base dele. Mas a gente precisa mudar. O Brasil precisa mudar. Eu acho que e mudanças radicais assustam as pessoas. Eu estou disposto a colaborar. Votei a favor da reforma da Previdência. Votei a favor de todas as iniciativas do governo. Agora, exigir demais de mim que eu queira que o presidente invente uma história sobre uma pessoa desaparecida, que foi cremada num forno, que a testemunha diz que viu ele ser cremado, e insultar a família, não respeitar o direito de filho. Aí, senhor, me desculpe, há um limite entre mim e o senhor muito grande. Vamos só voltar um pouquinho para a gente concluir. Que volta para a tributária. Vamos para a reforma tributária. Né? Uma das sempre em pé a discussão da reforma tributária aqui na Câmara é prefeito e governador. Não, como que a gente que perde ou ganha? Onde é que o imposto é cobrado? Se é na origem ou no Pois destino? é. Então, como é que se negocia com o governador, com o prefeito aqui, para a gente conseguir? É possível chegar a um acordo dessa reforma? Um governo, e aí o Gastão vai concordar comigo, um governo que, de certa forma, admira os Estados Unidos. Volto a dizer, é difícil a gente se posicionar como de governo ou não. Estou falando de reforma tributária, tem que ser frio. Você não pode ser base. Isso é importante analisar. Nos Estados Unidos é cobrado um destino. E aí o deputado colocou uma coisa interessantíssima. Ok, a indústria está na minha base, ela veio para cá para gerar empregos, mas ela não está arrecadando nada aqui, porque ela vende tudo para fora. Isso. Como é que fica com o meu Estado? Eu não vou aceitar essa reforma. E aí a gente tem um embate incrível e quase impossível de se solucionar. Alguém vai ter que botar pulso forte aí. E quem pede? Como é que resolve isso? Viu, Luiz, sabe uma vantagem que eu vejo? Como nós vamos ter 5 propostas, e todas elas têm um bom ponto, todas as 5 têm vantagens e têm desvantagens. Quando a gente tem uma oferta de inteligência boa, dá para a gente sentar, pegar um pouco de cada coisa, abrir mão dos nossos preconceitos e criar uma boa reforma. Essa é a minha expectativa. Eu acho que a gente pode criar uma boa reforma, sinceramente, porque nós temos 5 estudos muito bem feitos. Esse estudo que você faz parte é um estudo muito bem feito. Não há porque ter preconceito contra o CPMF.
Só porque derrotaram lá atrás, virou maldito, etc., ele tem vantagens. Então, eu acho que nós vamos nos unir, não para esse ano, não acredito para esse ano, mas eu acho que até o início do ano que vem se pode ter uma boa reforma tributária. Agora, nós estamos caminhando no mundo para pagar imposto de renda virtual. O mundo não conhece mais esse imposto que nós conhecemos. O imposto do mundo está caminhando para ser todo virtual, uma economia virtual. Hoje a China desvaloriza a sua moeda. Os americanos aumentam o valor do seu produto, deram um nó. As bolsas do mundo caíram todas em função de 2 países. Sabe, é isso. Desculpe se eu exagerei, mas é porque... aquele negócio de discussão burra dói pra caramba, que já teve a idade. Desculpa, mas a intenção é sempre trazer o seguinte, quando eu falo o seguinte, a discussão mais inteligente é tratar exclusivamente da reforma tributária, porque se a gente foge dela, aí entra a questão ideológica. Eu fujo muito disso nesse debate sobre a reforma tributária, porque eu tenho um anseio e um sonho tão grande de ver um Brasil que nós não conhecemos. Nós não conhecemos um Brasil que a carga tributária maior não esteja no consumo, que atinge os mais pobres. Nós não conhecemos esse Brasil. Que todo mundo paga o dia igual. Que a gente tiver a oportunidade de fazer essa alteração, onde a gente possa voltar a cobrar lucros e dividendos, cobrar sobre o crescimento econômico de fato e verdade e desonerar sobre o consumo, nós vamos ter um Brasil que a gente ainda não conhece. Nós nunca vimos esse Brasil, e um Brasil, provavelmente, que vai gerar empregos e vai ter crescimento econômico. Você sabe que a nossa capacidade, esse sistema que nós temos é tão ruim, ele está tão defasado, ele gera tanta corrupção. Todo dia tem uma operação pegando gente que sonegou. A nossa carga tributária, que já chegou a 39, ela está mais ou menos em 33. Ou seja, esse sistema que nós temos hoje, ele precisa ser mudado porque ele não tem mais força, nem para arrecadar. Não tem mais força, ele está completamente... Bom, deputados, esse debate vai continuar. Os 2 deputados são da Comissão Especial da Reforma Tributária. Muito obrigada. Esse Câmara Debate termina aqui. Eu sou Mariana Pschitz, que conversei sobre a reforma tributária com os deputados Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, e Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal. Você pode rever essa e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência. Até mais. Tchau. Obrigado.